Oi pessoal, mais uma vez 101 Cult naquele vídeo rápido, mas não tão rápido, de professor para professor. Então aqui o Fernando, André, e hoje nós vamos dar algumas indicações de filmes para vocês professores assistirem em casa ou passarem para os seus alunos, sempre naquelas dicas, né, do recorte. Quem não assistiu, vai estar o link aí na descrição para vocês assistirem do vídeo de dicas para filmes, né, se for passar filme em sala. Mas esse é para você, professor amigo nosso, que está desanimado, né, com o salário, ó, como diria o pessoal lá da escolinha do professor Raimundo, né, ó, saláriozinho nosso. Sem vergonha. Mas sempre temos que manter o amor pelas crianças, o sorriso no rosto, porque eles vão ser bons políticos e vão nos dar aumento. Então tratem bem seus alunos, sorriso na cara, vamos lá. Os professores da década de 80, por aí, é verdade, a culpa não é desse professor não, né? Mas vamos lá, sem perder a esperança, são filmes para vocês se manterem animados. Então nós começamos aí com a indicação de O Grande Desafio, que é estrelado pelo maravilhoso Denzel Washington. No filme ele é um professor de uma faculdade não tão renomada na época, que incentiva os seus alunos a fazerem cursos de debate em pleno 1935, né? Então ali um momento em que os Estados Unidos estavam passando por uma crise, e ele acaba ensinando seus alunos a estudarem, refletirem para poder debater, e dali surgem novos políticos que vão ajudar os Estados Unidos a deslanchar também após a Segunda Guerra Mundial. O segundo filme na realidade ele chega a ser até um clássico, né? Que é Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. O Sidney Poitier é o segundo ator a ganhar um Oscar, né? Um ator negro a ganhar Oscar. E ele conta a história de um professor que vai trabalhar na Inglaterra, numa escola. Ele pega uma sala que é uma bagunça só, nada que a gente tem hoje em dia. Não, assim, isso não existe no Brasil, né? Todas as nossas salas só maravilhosas. É um filme da década de 60, se não me engano. E a história se passa com jovens que brincam, gostam de rock, né, fumam, bebem e tudo mais. E ele consegue, aos poucos, ele vai sendo firme na hora que precisa ser firme e sendo amigo na hora que precisa ser amigo. Ele vai conquistando o pessoal e no final tem aquela música Ao Mestre com Carinho, né? Que no final ela acaba sendo muito tocada. Na época ela virou um hit e tal, mas hoje em dia o pessoal faz tem uma versão em português que muita gente utiliza em final de ano para os professores. Mas é um ótimo filme. E fica aí a minha experiência, né? Quando eu estava na faculdade aqui na Universidade de Londrina, né? Na UEL, um professor nosso passou isso no nosso terceiro ano, esse filme, né? O Mestre com Carinho, para a gente ter uma outra visão de professor, porque nós estamos tão acostumados com essa coisa do professor tá sempre entrando e saindo da sala, a gente sempre tem essa visão de lá vem o professor, tá de mau humor, né? Como aluno, que aí nós íamos estar para o outro lado e o professor mostrou que às vezes também falta um pouquinho do professor ser mais próximo dos seus alunos. Falando de proximidade professor com aluno, tem um que não é bem um professor, mas encaixa bem, que é Coach Carter, né? O treino para a vida. Sim. Com o maravilhoso Samuel Nick Fury Jackson, né? Que já ganhou esse sobrenome, o Jedi, né? O cara já foi de tudo no cinema, foi técnico de basquete também. E nesse filme, o Samuel ele vai interpretar um treinador que volta para sua escola, onde ele foi jogador, e tenta reconquistar o basquete do colégio, mas principalmente a preocupação não do colégio ser campeão do basquete, mas formar cidadãos. Então ele busca ali as regras da época em que ele era aluno e coloca ali para os seus alunos. No começo sempre aquela coisa, né, complicada, os alunos não aceitam muito bem, e ele não, ele é firme, duro, enfrenta os pais. Tem aluno que sofre com drogas, com tráfico, ele está sempre ali para dar apoio, sendo turrão quando precisa, mas também sendo aquele cara companheiro quando os alunos mais necessitam. Então fica aí Coach Carter para vocês. Sorriso de Mona Lisa é com a Julia Roberts. Ela faz uma professora que está à frente do seu tempo. Então o filme se passa na década de 50, começo da década de 60, e
as propagandas que tinham na TV e nos jornais, né, eram de as mulheres sendo extremamente... elas obedeciam muito. Submissas. Elas eram submissas em relação aos seus maridos. Então elas faziam de tudo para agradar os maridos. E ela tem uma visão de querer que as mulheres elas pensem além de ser dona de casa, né? Quer dizer, elas têm capacidade para ser muito mais do que apenas dona de casa. Então, isso vai totalmente contra a pegada da época. A pegada da época, a forma em que a própria escola trabalhava com as meninas, porque dentro da escola elas tinham aula de culinária, tinham aula de como costurar, quer dizer... Então ela não quer isso, né? Ela tenta trazer... A escola, ela quer simplesmente formar as meninas no ensino médio e que elas sejam boas esposas. Uhum. E aí, enquanto isso, ela quer uma pegada que as meninas sejam mais independentes. Ela quer fazer que a mente das meninas... elas seja formada para elas poderem escolher o que elas quiserem. Exatamente, elas terem aquela abertura. Por exemplo, quando ela leva para ver pinturas abstratas, né, ela pergunta: o que você está vendo? Então, são perguntas em que elas falam assim: poxa, eu tenho que usar a minha percepção, as minhas capacidades para ver além dos borrões que eu acho que são. Então, na verdade, gente, acaba sendo até uma pegada legal para você trabalhar feminismo numa sala de aula, né? Porque é isso que o feminismo quer, que a mulher possa escolher o seu caminho, que ela não seja obrigada a seguir aquilo que a sociedade impõe. Um outro filme, para dar uma descontraída para você rir um pouco, é Professor Peso Pesado, né? Que é com o Kevin, aquele parceiro do Adam Sandler, né? No Gente Grande. Então ele está sempre ali como professor, ele chega, faz greve, não dá aula, os alunos tocam terror, leem o livro, e ele não dá aula, ele não tem mais esse desejo, que acontece com muito professor. E aí ele começa a ver a importância dele no decorrer do filme, né, para a formação dos seus alunos, e conforme o filme vai acontecendo, devido aos desafios que ele vai enfrentando, você vai vendo a transformação do homem em mestre, né? Ele vai voltando a ser o professor que ele já foi um dia, quando ele estava lá começando, ele reconquistando então o seu desejo por ensinar. Indo na pegada do Sorriso de Mona Lisa, tem Sociedade dos Poetas Mortos, que é com o Robin Williams. Ele é um professor que quer que os alunos também vejam a frente de tudo, ou seja, não é só você ler o livro, né? Você interpretar o que o livro quer, você descobrir o que a sua mente consegue alcançar com aqueles conhecimentos. A ideia de conhecimento é mais vasta, né? Na verdade, o que ele coloca muito no filme é que o conhecimento ele transforma a vida. É isso que ele quer que os alunos sintam, né? Que porque quando você lê, simplesmente lê e não interpreta, você não está saindo de dentro da caixinha, né? Você está ali preso dentro dela. Quando a pessoa começa a ler, interpretar, imaginar e criar em cima daquilo, ela transporta, né? ela transborda, né? Transborda, exato. E aí, para fechar, a gente tem o Zorro, né? Antônio Bandeiras, como professor, né? Na verdade, ele é um professor de dança de salão no Vem Dançar. Então, no Vem Dançar, ele é um professor de dança que se voluntaria a cuidar dos alunos que estão em detenção numa escola de Nova York. E esse filme é baseado numa história verídica. Isso. É engraçado que o começo do filme, quando ele vai apresentar, né, ele fala do tango. E os alunos tiram sarro, né? Falam assim: por que o tango, né? Uhum. Isso aí não conquista nenhuma mulher, né? Não é E daí vai uma dançarina dele, né? E ele dança tango com ela. E o tango é uma dança extremamente sensual. Né? Isso, e aí eles ficam todos... Nossa, isso! Então agora eu quero. Então fica aí para vocês essas dicas, né? Para vocês animarem também a vida de vocês, passarem para os alunos, talvez, acho que falta um pouco também a gente mostrar para o aluno nossa importância para eles entenderem que a gente também tem uma vida fora da sala de aula.
E esses filmes, eles também, se você souber, eles têm várias pegadas que servem para trabalhar vários pontos de disciplina. Principalmente interação entre alunos. Exato. Né? Exato. Se você for ver, todos eles têm problemas de alunos entre alunos e alunos com professores. Então dá para aprender a mediar. Lembrando sempre daquelas dicas, né? Dos filmes, né? Não esquecer mais uma vez de dar uma olhadinha nos comentários aí, beleza? Então fica os comentários aí para vocês poderem fazer o uso desses filmes. E se tiver alguma indicação também, é só comentar aí embaixo, fiquem à vontade, beleza? E o nosso professor de professor volta no próximo mês. Aquele abraço, gente.